A ideia, então, do painel é trazer esse debate contemporâneo sobre o futuro, né? A gente sabe que nós vamos vivenciar, numa velocidade cada vez mais acelerada, transformações radicais, né, que envolvem as mais diversas esferas da vida, né, e por isso, por exemplo, né, a gente pode pensar na grande transformação no mundo do trabalho, por exemplo, gerada pela automação, né, substituição de empregos comandados por seres humanos por dispositivos mecânicos, né, dispositivos de diversas ordens. A gente pode pensar, por exemplo, na questão ecológica, né? Na questão do impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente e os reflexos que isso pode gerar. A gente pode pensar, enfim, né? O fato é que dificilmente alguém em boa consciência pode imaginar que o mundo daqui a 30 ou 40 anos será igual ao que é agora, né? Quem está programando o seu futuro nesses termos provavelmente está um pouco desconectado do que está acontecendo, né? Porque a velocidade das transformações está muito acelerada. Tem um zumbidinho, né? Vamos ver se consegue diminuir. A velocidade das transformações está muito acelerada. E isso está muito nítido e patente, né, para todo mundo. Então, eu trouxe aqui duas pessoas que estão pensando essa questão, né? Aproveitei também o fato de que o Vitor estava em Porto Alegre para trazê-lo para cá, para debater essa questão. A gente até comenta muito, por exemplo, né, a volta da ficção científica, né, que a gente vê em séries, que a gente vê no cinema, né, como um sintoma dessa especulação em torno do futuro. A gente, por exemplo, né, eu que gosto muito de ver séries, tem várias, né, especulando sobre como vai ser o mundo daqui a 30, 40, 50 anos. Né, e a gente tem que debater isso na universidade, porque aqui é o lugar por excelência onde esses debates devem estar. Então, a ideia desse painel é a gente debater um pouco sobre essa dimensão do futuro. Algo que eu acho que está diretamente ligado. Eu sei que aqui a maioria é aluno da administração, fora pessoas de outros lugares aqui que também estão aqui como público externo. É absolutamente decisivo, né, para o mundo dos negócios e para o mundo do trabalho, pensar radicalmente nessas transformações que vão acontecer, sob pena de ficar correndo atrasado, né, nessa corrida de mudanças, né? Então, dito isso, dando a introdução mais ou menos do que quer significar esse painel, né, e agradecendo mais uma vez ao Fernando e ao Vitor, eu vou passar a palavra para o Vitor. A nossa ideia é fazer uma fala do Vitor, seguida de uma intervenção debatedora do Fernando, e depois a gente então abre para vocês se manifestarem de acordo com o que aparecer para vocês como questão ou, enfim, comentário. Só para apresentar, o Vitor, ele é graduado em Biologia pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, e depois fez o mestrado. Tu fez lá também? Ele fez o mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Ceará. Ele é natural de Fortaleza, né? E o doutorado ele fez aqui no Rio Grande do Sul, também em Filosofia, na PUC, né, onde a gente se conheceu. E logo depois, então, depois do doutorado, ele ingressou como professor da Universidade Federal do ABC, né, que é uma universidade nova em São Paulo, né, uma universidade pública em São Paulo. E o Vitor é mestre em Ciências da Linguagem, é isso? Ciências da Linguagem? Estudos da Linguagem, né, pela Universidade Federal, e hoje também atua como professor na Associação de Práticas de Pesquisa em Humanidades, que é uma associação que fica aqui no centro também, né, onde eles oferecem diversas atividades variadas, né, desde curso de línguas, grupos de estudos e cursos diversos, né? Então,
a gente vai ter duas perspectivas diferentes acerca dessa questão e já me alonguei demais em relação ao que eu tinha me proposto, por isso eu passo a palavra ao Vitor. Olá, boa noite, sejam bem-vindas todas, bem-vindos todos. Começar agradecendo a presença de vocês, o auditório está lotado, até me surpreende um pouco, né? E, sobretudo, agradecer a presença dos cearenses, sei que tem alguns aqui, né? Agradecer a Ubra, né, que está sediando o nosso evento, me acolhendo, né, cedendo aqui o lugar para a gente, o espaço para a gente fazer a discussão, e um agradecimento muito especial, muito carinhoso ao meu amigo Moisés, né, que me fez o convite, o qual recebi com muita alegria. Eu e o Moisés, nós temos uma longa história de parceria, nós fizemos o doutorado juntos na PUC do Rio Grande do Sul, e tivemos presentes lá na primeira reunião de formação do grupo Materialismos, né? Algumas pessoas aqui já conhecem, ouviram falar do Materialismos. Então, naquele dia que nos reunimos pela primeira vez, Moisés, Rodrigo Nunes, o Charles, não sei se o Charles está aqui também, né? O Federico, também, né? E montamos aí o núcleo original de um grupo que eu acho que já deu contribuições interessantes para o debate, produziu algumas polêmicas e trabalhos originais em filosofia, sobretudo na interseção entre filosofia e ciência, filosofia e política, né? Um grupo que tratava de questões metafísicas, mas que meio que por acaso acabou reunindo também talvez as pessoas mais politicamente ativas do programa de pós-graduação, sem a gente ter combinado muito isso, né? Nos encontramos lá por acaso com muitas convergências. Hoje eu quero contar uma história para vocês. A minha fala vai ter um caráter um pouco cronológico, nós vamos fazer uma viagem temporal, porque para falar de futuro, a gente tem que primeiro falar de passado, né? Então, vou começar com o passado do futuro, até chegar ao futuro do futuro, ou mais ou menos aonde nós estamos e para onde nós podemos ir daqui. E o centro das minhas preocupações ou da minha temática hoje é a noção de modernidade. De modernidade como um tempo histórico, mas também como uma espécie de vetor da história humana, né? E a modernidade sempre enxergou a si mesmo e se distinguindo dos antigos ou da antiguidade pela característica de se assumir como orientada ao futuro, até na sua forma de se legitimar e de compreender o que ela estava fazendo. O que significa uma orientação ao futuro em contraste, por exemplo, com orientação ao passado, com a legitimação via passado? A modernidade está intrinsecamente, intimamente ligada com a própria noção de progresso, com a ideia de que as coisas amanhã vão ser melhores do que elas foram ontem, né? E isso aparece, seja no terreno do conhecimento, no terreno da ciência. A ciência moderna é uma ciência expansiva, por assim dizer, é uma ciência que acredita que os resultados científicos ou o conhecimento será maior e será melhor amanhã do que ele foi ontem, né? Isso aparece na economia, com essa confiança de que a economia irá crescer, né? E com a ideia de que se a economia não cresce, isso já é mesmo por si só um fracasso, uma perda, né? Quer dizer, a estagnação por si só mostra que algo está errado. Então tem uma constante crença que move o sistema de que a economia vai ser maior ontem, vai ser maior amanhã do que ela foi ontem, né? E essa ideia também de progresso é aplicada, inclusive, para os assuntos morais, né? Nós achamos que o mundo tende a ser um lugar melhor, né? Que isso está muito presente até no nosso próprio vocabulário, quando a gente fala, você ainda acredita nisso? Isso é uma coisa tão arcaica, isso é uma coisa do passado e tal. Então, nós estamos dizendo, nós tínhamos antes crenças moralmente condenáveis e nós estamos paulatinamente trazendo os nossos comportamentos morais mais alinhados com a razão,
né? E isso é avanço, isso é progresso. Então a modernidade acredita que pode haver progresso, ou seja, que as coisas podem ficar melhores, seja no conhecimento, nós podemos acumular conhecimento e podemos produzir um conhecimento cada vez mais sofisticado, cada vez mais acurado, cada vez mais preciso com relação ao mundo e à natureza em especial, que nós podemos ter um progresso. As nossas instituições políticas, elas são perfectíveis, elas são corrigíveis, né? Elas podem ficar mais corretas com o tempo, né? E por isso a gente fala que houve um progresso quando se passa de uma ditadura para uma democracia, quando você tem de um voto censitário para um voto, um sufrágio universal, né? Quando grupos que não têm direitos ganham direitos, isso é um progresso, a gente chama tudo isso de progresso, ou seja, é melhor mais para frente do que era antes. E de alguma maneira, a modernidade acredita, ou ela se vê assim, como um motor da implantação da razão no mundo, né? Ou seja, os antigos eram os mais irracionais, né? Eles acreditavam nos mitos, nas superstições, né? E a modernidade tem esse vetor de trazer a razão. Da mesma maneira como, e essa é uma cisão que a modernidade se vê fazendo, em que a legitimação do que existe é baseada nessa ideia de progresso, e não baseado num legado, em algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados ou pelos deuses e tal, né? Então a modernidade enxerga que a época de ouro da humanidade é o que ainda vem, né? Enquanto tradicionalmente, né, você achava que a época de ouro é o que já tinha passado, e o mundo está numa espécie de decadência. Então nós temos que preservar os costumes que os nossos antepassados nos deram, o conhecimento tradicional, a própria ideia que às vezes reaparece no senso comum de um conhecimento tradicional, sei lá, os sábios tibetanos que milenarmente acreditam em alguma coisa. Então você tende a maneira não moderna, digamos assim, a maneira antiga de legitimar o conhecimento é mostrando que ele veio lá de trás, né, com os antigos sábios, com os nossos antepassados, ou pelos próprios deuses, né? Então os deuses nos deixaram um texto sagrado, um testamento, e nós temos que ser fiéis a isso que veio do passado. E a modernidade se vê como fiel ao que vem, ao amanhã, né, que vai ser mais luminoso do que o ontem, né, porque o mundo está num processo de esclarecimento, né. E uma das coisas que a modernidade produz com a sua confiança e com a sua fé no progresso é a ideia de que a natureza é inteligível, o ser humano pode entender o que está acontecendo na natureza. Nós podemos usar essa compreensão da natureza para fazer coisas que melhorem a nossa vida, aumentar a nossa capacidade de intervenção e manipulação nos processos naturais, né? E que essa capacidade, a partir do conhecimento das leis da causalidade, vai ficando cada vez mais fina. Então a ciência moderna entra em relação com a própria ideia de técnica e de tecnologia, né, de maneira que, sabendo, entendendo as causas naturais, eu posso controlar os efeitos naturais. Que é um elemento da ciência moderna que já estava presente, por exemplo, no Bacon, né, um dos pais assim chamados da ciência moderna, com a ideia de que conhecimento é poder, né, ou scientia é poder. Está usando a palavra no latim, da onde vem ciência, né? Ciência é poder. Saber como as coisas funcionam me permite manipular as coisas. Manipular para quê? Para produzir de forma mais eficaz, para produzir coisas que eu não conseguia produzir antes. E já no tempo do Bacon está presente essa ideia de extensão da vida humana, né, de adiamento da morte. Então um dos inimigos da modernidade, de alguma maneira, é a própria morte. Então, conforme você vai entendendo como os corpos funcionam, a mecânica da fisiologia, você vai acabar criando terapêuticas, né, que não são mais baseados numa certa crença mística, ou numa simpatia, ou na semelhança de um órgão com uma planta, mas são baseados no funcionamento da fisiologia. E isso me permite agora intervir na fisiologia com a terapêutica, curar e estender a própria vida, né? Esse é um elemento, digamos assim, prometeico,
essa é a expressão, prometeico da modernidade, né? Então, a ideia de que esse conhecimento pode nos aproximar dos deuses, né, na nossa capacidade de controle da natureza, né? Então, esse homem moderno é o Prometeus em ascensão. Tá? Então, você tem aí uma espécie de ideologia triunfalista também, de um otimismo político, né? E a modernidade se vê também como essa era das revoluções políticas, onde a gente vai colocando paulatinamente as instituições humanas em acordo com a razão, e ela vai se enredando nessa relação com a ciência moderna. Agora, no meio do caminho, nessa ideia de progresso social, de progresso epistemológico, de progresso moral, né, que vai alimentar, também vai colocar fogo na mente dos homens, fogo na mente dos seres humanos e incitar os homens à atividade revolucionária, né, e, portanto, realizar a república na cidade mundana. Lá pelas tantas, essa modernidade vai se ver enredada com um fenômeno muito particular, que também tem a sua origem histórica, né, que é o capitalismo. Tá? E esse misto, esse entrelaçamento entre modernidade e capitalismo vai mostrar um caráter altamente dissolvente, vai funcionar como uma espécie de ácido universal que vai se espalhando pelo mundo, uma espécie de vórtice cada vez mais intenso, se multiplicando geograficamente, né, dissolvendo as formas de vida tradicionais, nesse vetor que é tipicamente moderno de secularização, urbanização, né, de crescimento das cidades, de deslegitimação da visão religiosa como uma forma de sustentar uma normatividade social. E isso, que aparece marginalmente em algum ponto da história, em algumas tantas cidades burguesas da Europa, vai acabar se espalhando, né? E eventualmente vai se espalhar para absorver o globo inteiro. E esse é o momento que nós estamos, né? Essa forma absolutamente peculiar, geograficamente localizada, marginal, de produzir a vida material, de entender o nosso lugar com o universo, de perceber o fenômeno humano, vai abarcar o globo praticamente inteiro, de forma que hoje ninguém é mais imune a ele. Nós estamos todos vivendo no interior dessa modernidade, né? Um dos primeiros a perceber esse caráter altamente expansivo e dissolvente do fenômeno do capitalismo moderno era ele mesmo, um moderno, um herdeiro, digamos assim, da tradição revolucionária da Revolução Francesa, né? Da tradição republicana, essa ideia de realizar a república, a ideia da república, né, na nossa cidade concreta. Então, esse herdeiro da Revolução Francesa, que estava querendo pôr o mundo de acordo com a razão, vai perceber, né, que o próprio mundo moderno, na medida em que, num primeiro momento, ele coloca em questão todo tipo de dominação, né, porque o ideal republicano é isso, né, de perceber a liberdade como não dominação. Então, coloca em questão todo tipo os mecanismos de dominação da sociedade feudal, da divisão da sociedade em classes, né, da submissão dos indivíduos à coletividade, né. Então, a Revolução Republicana se coloca contra as diferentes formas de dominação, né, dos mestres estabelecidos, sejam estabelecidos do ponto de vista religioso, sejam estabelecidos secularmente, né, e coloca contra a dominação, seja de reis, seja de padres. Isso é um pouco o fenômeno dessa Revolução Francesa, tipicamente moderna. Bom, alguns seguidores dessa Revolução Francesa, e aqui eu quero enfatizar o nome de um deles, né, que é de um filósofo, um sujeito que formou em filosofia na Universidade Alemã, que é o Karl Marx, né, enquanto republicano, enquanto
no interior da Revolução Francesa, vai dizer: olha só, nós estávamos nos colocando contra as formas de dominação, né, tentando eliminar todo tipo de dominação em busca da liberdade, mas nós não tínhamos nos apercebido que a própria modernidade produz novas formas de dominação, né? E essa é uma dominação mais difícil de ser percebida, porque essa não é uma dominação em que um sujeito manda e um outro obedece. Essa forma de dominação continua existindo, por exemplo, dentro da fábrica, né? Mas, para além dessa dominação pessoal, você tem uma dominação de caráter impessoal. Cria-se, a partir de uma sociedade mercantil, dado determinadas condições, quando você tem um excesso de mão de obra, que, por sua vez, é produzida por certas condições históricas, como o Marx aponta como esse processo de acumulação primitiva, os cercamentos, a acumulação por desapropriação. Então, você forma uma massa de pessoas que não tem nada para vender, a não ser a sua força de trabalho. Então, quando você junta uma massa de pessoas para vender, que não tem nada para vender além da força de trabalho, e uma sociedade mercantil, o resultado é um novo tipo de dominação que não estava presente antes. É uma dominação por um sujeito automático, certo? Que é esse valor que se valoriza. Então, a dominação pelo capital é um tipo de dominação tipicamente moderna, mas é um tipo de dominação, portanto, contra o projeto republicano, contra o projeto liberal da Revolução Francesa. No entanto, as formas de abolir a sociedade de classes estabelecida, por exemplo, pela Revolução Francesa, para o Marx vão ficar insuficientes para dar conta dessa outra forma de dominação. Isso não nos interessa tanto aqui hoje, mas o que nos interessa bastante é como Marx analisa o casamento entre a ciência moderna e a produção capitalista. Isso é muito interessante, porque a ideia de mais-valia, por exemplo, de mais-valor, é uma ideia que, do ponto de vista conceitual, já estava presente no David Ricardo, por exemplo. Você poderia deduzir a ideia de mais-valor nos economistas políticos ditos burgueses, por assim dizer. Então, Marx parece não trazer nada de extra nisso. O que ele traz de extra? O que ele traz de extra é o seguinte: essa maneira de produzir as coisas é uma maneira revolucionária, é a maneira mais revolucionária que a humanidade já inventou. Porque, para ela existir, ela tem que constantemente aprimorar os meios de produzir. Esse talvez seja uma lição do Marx que a gente tem que revisitar, né? Porque a gente está acostumado a ver um Marx, sei lá, crítico do capitalismo, um Marx anti-burguês, mas o Marx real, ou o Marx republicano, o Marx liberal, é um sujeito que vem de um encanto sobre o que o capitalismo está produzindo efetivamente, né? É a ideia, sei lá, de destruição criativa, que depois o Schumpeter vai trabalhar no século XX, é uma ideia que está presente no Marx. Esse negócio aqui é altamente explosivo na sua capacidade de produtividade. Por isso que ele vai dominar o mundo. Qual é a intervenção que o Marx faz? Existe uma tendência no capitalismo a produzir investimento em conhecimento, investimento em ciência, que resulta em investimento em tecnologia, que aumenta a produtividade do trabalho e que torna o tempo necessário para produzir qualquer coisa cada vez menor. Esse é um elogio ao capitalismo que não foram os economistas burgueses que fizeram, foi o Marx que fez. Perceber o impulso de aumento de produtividade do capitalismo. Isso vai diminuir cada vez mais o tempo que nós precisamos para fazer qualquer coisa. E isso coloca a possibilidade de liberação de tempo livre. Mas essa possibilidade não é automática. Porque qual é a intervenção do Marx no debate socialista, né? Alguns socialistas vão dizer: não, esse capitalismo é um negócio monstruoso, ele está engolindo as nossas crianças, ele está aumentando a jornada de trabalho, ele está destruindo as formas tradicionais de vida, ele está empobrecendo os artesãos, né? Então, por exemplo, um artesão especializado que sabia fazer alguma coisa ali, protegido pela sua corporação, e de repente vê uma máquina que consegue fazer o que ele fazia num tempo muito, muito menor, de forma muito mais eficaz, em escala muito maior, e você quebra esses artesãos todos e eles vão agora para o mercado de trabalho para vender só a sua força de trabalho.
era um negócio altamente disruptivo, né? E o resultado dessa disrupção é que uma parte dessa população vai querer dizer, não, nós temos que quebrar essas máquinas. Uma das reações ao capitalismo industrial é dizer, essas máquinas estão destruindo os empregos, essas máquinas estão alterando as nossas formas de vida, né? Essa nova dominação é uma dominação monstruosa, que ela tem que ser resistida ou nós devemos fugir, né? Então você tinha um pouco dessa discussão dentro do movimento operário, movimento dos trabalhadores, um movimento anticapitalista, né? Então essas máquinas estão destruindo as nossas formas de vida tradicionais, então nós temos que destruir as máquinas, ou então nós temos que fugir do capitalismo e fazer as nossas colônias onde o capitalismo não chegue lá, e é assim que nós vamos poder, ou então preservar a produção em pequena escala de alguma maneira, né, os pequenos produtores. E isso, como é que vai ser feito? Por regulação, alguma coisa do tipo. Essa é a ideia de que o capitalismo tem que ser resistido, ou então você foge dele, né? E a intervenção estratégica dentro do Marx é, não, existe algo aqui que é poderoso, dissolvente, expansivo, vai se alastrar por todo mundo e você não tem como fugir. Não há como fugir do capitalismo. É um pouco essa a lição que o Marx tira. Não tem como resistir ao capitalismo, não tem como fugir do capitalismo. É um negócio que vai tomar o mundo e vai tomar os estados, e os estados vão estar a serviço da acumulação do capital, como de fato, né, de forma cada vez mais se mostraram assim, né? Os estados viram dependentes da acumulação capitalista, porque os estados dependem dos impostos, o imposto depende do crescimento, então os estados estão agora comprometidos com o aumento do crescimento econômico e com a necessidade de satisfazer as condições de acumulação. Então nós não temos para onde fugir, nós não temos como resistir. Essa é uma lição dura, digamos assim, do Marx, né? Nós temos que passar por dentro desse negócio. Pode ser que seja monstruoso, a gente vê aí as crianças de 10 anos, sei lá, trabalhando 14 horas por dia, né? Mas nós temos que travar a luta dentro. Não para destruir a máquina, mas para tentar abocanhar um pouco para a população trabalhadora esse tempo livre que o próprio desenvolvimento das forças produtivas cria. Então a luta não é de distribuição das máquinas, mas a luta é de redução da jornada de trabalho. Vai reorientar o movimento operário para diminuir a jornada de trabalho. Certo? Enfim, Marx faz essa previsão, a industrialização vai acontecer, o capitalismo vai se globalizar, a sociedade vai ser cada vez mais regida por mediações mercantis, o Estado vai ficar cada vez mais subordinado à acumulação do capital, a ciência vai receber cada vez mais investimentos para produzir técnica, para aumentar a produtividade do trabalho, e esse é o mundo que vai surgir a partir disso. Bom, essa previsão se confirmou inteiramente, e essa previsão que um crítico do capitalismo fez, mas foi essa previsão que aconteceu, né? E foi o Marx, não o Adam Smith ou o David Ricardo, que viram que essa era a tendência. A expansividade, o aumento da produtividade, a internacionalização. Bom, o fato é que o próprio capitalismo acaba montando uma coisa nova que se chama classe operária, a partir da grande indústria, né? Então, a produção vai aumentar cada vez mais de escala, vai ficar cada vez mais dependente do maquinário, e essa produção em escala industrial acabou produzindo um tipo de setor da população que é uma classe ligada à indústria, né, ligado ao modo de produção industrial, que é a classe operária, que pelo seu terreno no interior da produção tinha a capacidade de parar as máquinas e podia usar esse poder de barganha de estar comandando as máquinas para parar as máquinas e exigir melhores condições no interior da produção capitalista. Bom, o Marx também tinha essa ideia de que essa classe operária vai ficar cada vez maior, vai ficar cada vez mais consciente politicamente e, eventualmente, ela vai destruir o capitalismo e socializar as máquinas com as quais elas trabalham. Essa foi a parte da profecia que o Marx estava errado, né? Isso não se deu. Em alguns lugares quase se deu, no fim das contas não se deu. Na maior parte do mundo industrial, o que aconteceu foi que essa classe operária conseguiu cavar um lugar para si dentro de um certo sistema mercantil, né?
usando justamente o seu poder coletivo de barganha, devido ao seu tamanho numérico e à sua posição dentro da produção, para estabelecer certos direitos e proteções. Então, essa classe operária não destrói o capitalismo, mas ela consegue reduzir a jornada de trabalho. Você lembra que quando o capitalismo aparece, o capitalismo industrial, você tem um aumento enorme da jornada de trabalho e dos dias trabalhados. Depois que essa classe trabalhadora se estabelece, né, e se organiza, e monta seus sindicatos, e monta seus partidos, você tem uma redução da jornada de trabalho, uma redução dos direitos, um aumento dos direitos trabalhistas, você ganha um poder de barganha e esse setor acaba estabelecendo um lugar normalizado, né? A grande indústria produz uma classe operária, essa classe operária produz um sindicato, e esses sindicatos produzem partidos, intervenções políticas, legislação trabalhista, redução da jornada de trabalho, controle sobre a acumulação do capital. E esse é mais ou menos o cenário que a gente vê no pós-guerra da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, o circuito que a gente havia falado antes, de entrelaçamento entre produção e conhecimento, continua funcionando a todo vapor, né? Esse caráter expansivo e em crescimento do capitalismo continua funcionando a todo vapor. O espalhamento do capitalismo pelo mundo, que em alguns momentos sofre algum revés, por exemplo, tem revolução na China, tem revolução na Rússia, esse tipo de coisa, mas você tem essa tendência também de espalhar, mesmo no caso dessas revoluções que se veem como anticapitalistas, elas se veem também como modernas, né? Então elas assumem a ideia da grande indústria, da ciência moderna, da técnica moderna e tal. E isso vira realmente, ao longo do século XX, a realidade no mundo. Essa realidade no mundo tem algumas grandes vantagens. As pessoas, a partir dos efeitos da ciência moderna, podem viver mais, né? Você produz, sei lá, a coisa mais básica, antibiótico, as pessoas não precisam mais morrer de infecção bacteriana, né? Você agora está produzindo uma quantidade maior de coisas, portanto as pessoas consomem mais, podem ter casas melhores, sei lá, enfim, a tecnologia vai mudando a vida das pessoas, né? Mas também o impulso de produzir cada vez mais e o impulso de crescer não tem um limite natural, né? Porque aqui o que se trata é desse sujeito automático de valorização do valor, que vai até onde? Até o infinito. O negócio cresce para crescer mais, para crescer mais, para crescer mais, se espalhando pelo mundo e tal. E isso vai acabar produzindo algo que, na época, por exemplo, do próprio Marx, da primeira onda de movimento socialista, era algo muito incipiente, que se poderia ver aqui e ali, mas não era generalizado, que é uma espécie de... Depois um sociólogo contemporâneo, John Bellamy Foster, vai retomar essa expressão do Marx, uma espécie de fenda metabólica, né? Então você tem uma separação entre o campo e a cidade, né? Você tem uma cidade que absorve recursos do campo, né? E você vai empobrecendo o solo no campo e produzindo poluição na cidade, né? Então o capitalismo tem essa série de fendas metabólicas, e com o aumento em larga escala mundial da produção industrial, a gente vai ver cada vez mais uma crise ecológica, né? Então essa economia que precisa constantemente crescer, precisa constantemente ampliar a sua escala, vai destruindo também ecossistemas, vai produzindo extinção em massa. E a gente recentemente começa a perceber o impacto global em larga escala disso, vai alterando a composição atmosférica, né? Então, essa produção industrial é alimentada pela queima de combustíveis fósseis, mas a queima de combustíveis fósseis torna o próprio ser humano um ator em escala geológica, redefinindo a composição da atmosfera e, portanto, alterando todos os tipos de equilíbrios no ecossistema planetário. Essa é um subproduto, um resultado não intencional da ampliação e da difusão da sociedade industrial ao longo do planeta. E agora a gente começa a perceber também os efeitos potencialmente catastróficos e desastrosos dessa alteração em larga escala da composição atmosférica, mas não apenas da composição atmosférica, a nossa intervenção em todos os tipos de ciclos biogeoquímicos, o ciclo do enxofre, o ciclo do fósforo,
né? E o caso do aquecimento global tem a ver com o ciclo do carbono, né? Mas nós estamos intervindo em todos esses grandes ciclos biogeoquímicos, né? Produzindo alterações no regime climático e inclusive nas temperaturas médias do planeta, que acaba, nas décadas mais recentes, retornando sobre nós e sobre as nossas condições de vida e as nossas capacidades de manter uma civilização, né, em escala planetária. Bom, isso retorna. Mas já antes disso, esse aumento da capacidade tecnológica de intervenção na humanidade, que é um subproduto da ciência moderna, mas que é impulsionado pelo próprio circuito de aumento da produtividade, aumento da escala, que tem a ver com o funcionamento de uma economia de natureza capitalista, vai produzir todo tipo de avanço tecnológico, alguns altamente desejáveis. Eu tinha citado já o exemplo do antibiótico, pode citar o exemplo da vacina, uma série de intervenções tecnológicas que nos fazem viver mais e melhor, mas acaba produzindo também coisas como a bomba atômica, por exemplo. Né? À medida que nós desenvolvemos as forças produtivas, nós estamos desenvolvendo também o potencial de forças destrutivas. E isso gera, seja a capacidade de um holocausto nuclear, seja a própria crise ambiental, ainda não na forma de aquecimento global, né, mas já vista como destruição de ecossistemas originais, tradicionais, vai produzindo, dentro da própria esquerda política, que tradicionalmente se via como moderna e revolucionária, né? Quer dizer, a esquerda é esse sujeito que não aceita as formas de vida estabelecidas, os poderes estabelecidos, está criticando todo tipo de dominação e, portanto, está nessa marcha da história em que a razão vai se colocando no mundo, né? Então, desde as revoluções liberais até as outras revoluções contemporâneas. Mas, sobretudo, a partir da década de 60, 70, 80, você vê o desenvolvimento de uma esquerda que não se identifica mais com a modernidade. Ela acha que, de alguma maneira, essa modernidade foi longe demais. O aumento das nossas forças produtivas aumentaram tamanho, de forma tão brutal, as capacidades destrutivas, que esse é um caminho que, de alguma forma, está fadado ao fracasso. Né? Então, a esquerda vai perdendo, ao longo a partir da crise climática e da possibilidade de um holocausto nuclear, sua fé no progresso. De modo que, quando você chega, por exemplo, na década de 80, a maior parte da esquerda internacional, sobretudo da esquerda radical, não tem mais fé de que é possível um movimento de emancipação universal, moderno, que vai atualizar o progresso e que o amanhã vai ser luminoso. Na verdade, e a própria crise também da social-democracia na década de 70, depois a crise do socialismo real na década de 80, começo da década de 90, começa, mesmo dentro da própria esquerda, a estabelecer um sentimento muito mais pessimista, né? Uma impotência da razão, em alguma maneira. Essa ideia de que talvez não seja bom continuar a marcha adiante ao progresso, né? A partir dessa época também, você tem dois fenômenos que se estabelecem concomitantemente. De um lado, a própria classe operária tradicional vai entrar em crise, em parte uma crise também relacionada ao desenvolvimento da indústria, né? Uma passagem de uma grande indústria para uma pós-grande indústria, mas também por ataques políticos na forma do que depois ficou conhecido como a doutrina neoliberal. É a ideia de que nós vamos usar o poder do Estado para desestruturar
a capacidade de barganha coletiva da classe trabalhadora. Então, você usa o Estado para destruir o sindicato, você usa o Estado para globalizar a produção, mudar a produção de um lugar para o outro, né? Então, você entra num processo de financiarização, né? E isso tudo produz uma perda de poder daqueles estratos mais bem organizados, mais sindicalizados da classe trabalhadora, que eram os estratos que encarnavam um modo de vida industrial. E eram justamente aqueles setores que tinham, dentro dessa modernidade capitalista, cavado um espaço de direitos, na forma do estado de bem-estar social, onde você, mantendo a economia capitalista, você mantinha também uma rede de proteção, né? Então, essa classe operária, seja por mudanças tecnológicas, na forma de produzir, com o aumento da automação, com o aumento da containerização, por exemplo, e, portanto, a facilitação da circulação global de mercadorias, essa classe operária vai, nos estados, nos países avançados sobretudo, mas de forma geral no mundo inteiro, vai perdendo essa sua posição de barganha, a sua capacidade de parar a produção, né? Quando você vê, por exemplo, a quantidade de greves nos Estados Unidos, na Inglaterra, da década de 70 até agora, ela vem em decadência, certo? Então, a própria identidade operária entra em crise. Seja como um fruto do avanço tecnológico, seja como um fruto de uma estratégia política neoliberal, né? E essa identidade operária era onde subjetivamente repousava também as organizações da esquerda, né? Então, os partidos da esquerda, os sindicatos estavam baseados em uma forma de vida operária que agora o próprio desenvolvimento do capitalismo e as disputas políticas colocam em xeque. Onde está essa classe operária, né? E se não é mais agora a classe operária, quem é o sujeito de transformação, né? O resultado político disso foi o seguinte: uma parte da esquerda institucional vai achar que essa é a nova realidade, que realmente a história acabou, que o que é possível fazer é capitalismo corporativo globalizado e democracia parlamentar liberal, né? Essa é a própria tese do Fukuyama, por exemplo. Nós não temos mais muito o que inventar. A marcha da razão produziu o que ela podia produzir, né? Então, a forma de vida que nós temos à disposição é realmente o teto das nossas capacidades. Não adianta querer ir para frente, porque para frente não tem mais nada, só tem mais capitalismo e mais democracia liberal, é isso que tem. Então, você aceita isso como horizonte histórico máximo da humanidade e tenta, de alguma maneira, humanizar e, sei lá, lidar com algumas opressões locais, particulares, né? Isso ficou conhecido dentro da esquerda como a terceira via. Você abandona o projeto do incremento da social-democracia, aceita as condições neoliberais, aceita que a história não tem mais muita coisa para oferecer, mas tenta fazer uma gestão cosmopolita, ilustrada das condições realmente existentes, né? E uma outra parte da esquerda, que ficou conhecido como movimento anti-globalização, falou: a democracia acabou, né? Nós vivemos numa pós-democracia, uma alternância de uma opção de centro-esquerda, uma opção de centro-direita, que nada muda nada, né? Então, nós vamos apenas resistir. O que dá para fazer é resistir, né? Então, essa foi a posição do movimento anti-globalização. Nós não temos como tomar o poder, acabaram as possibilidades de tomar o poder, acabou a classe operária também, mas nós vamos fazer protesto de rua, ou nós vamos tentar até, sei lá, sair do capitalismo, fazer êxodo, né? E isso foi o movimento anti-globalização. Está nas ruas, mas não está na institucionalidade, e no outro lado você tem uma institucionalidade que não se conecta com as ruas, porque acha que o trabalho dela é gerenciar o que existe de forma mais humana. Então, bom, isso é o que, de alguma maneira, o Mark Fisher, que é um teórico britânico que tragicamente faleceu no começo desse ano, chama de realismo capitalista, né? Então, assim, o neoliberalismo nunca conseguiu... O neoliberalismo, de alguma maneira, é a abdicação do conteúdo utópico da modernidade, né? Então, a modernidade desiste de
de avançar, de fazer progresso histórico, e não, nós chegamos aqui no que dá para fazer. E tá bom demais, a gente só precisa dar uma ajeitada no capitalismo, pode ser que tenha falhas locais, mas é um bom sistema no geral, assim como a democracia parlamentar. Não adianta mexer muito, toda vez que você mexe muito provoca uma tragédia e tal, então fica do jeito que está, fazer ajustes locais. Né? Esse é o fim da história. Tem os bárbaros resistindo, mas é porque não chegou lá ainda. Né? Então, os bárbaros, sei lá, são os islâmicos, aonde o capitalismo ainda não se assentou e tal, mas uma hora você tem agora um choque de civilizações, mas você não tem uma luta de classe. Esse é o panorama do fim da história. E o Fischer levanta a atenção de que, embora o neoliberalismo nunca conseguiu convencer as pessoas nunca acharam que era uma boa ideia privatizar tudo e transformar tudo em Você S.A., né, e acabar com serviços públicos. Ela conseguiu convencer as pessoas que essa é a única forma possível. Então, não conseguiu convencer que isso é bom, mas conseguiu convencer que é o jeito. Né? Então, durante uma boa parte do tempo no sistema, no núcleo desenvolvido do capitalismo, a ideia é, nós não gostamos dessa nova realidade, mas é isso que tem, ou como a Margaret Thatcher dizia, não há alternativa. Não há alternativa, não tem mais futuro, acabou isso daí. O progresso é a gestão do que existe. E tudo que vocês podem sonhar é com a possibilidade de consumir mais. Né? Isso o capitalismo vai produzindo, essa possibilidade de aumentar a quantidade de produtos que você pode consumir. Então, o progresso é isso, não tem mais nada, por que vocês ficam... Né? Então, acabou. Isso é o realismo capitalista. E o realismo capitalista vem acompanhado de um processo melancólico. Né? As pessoas perdem essa capacidade, esse impulso prometeico de dominar o mundo de alguma maneira, e passam a sentir uma impotência. Né? A gente consegue até mandar uma pessoa para o espaço, consegue fazer engenharia no DNA, mas manter o estado de bem-estar social a gente não consegue. Isso está além do possível. Né? Então, tudo é possível do ponto de vista técnico, mas nada é possível do ponto de vista político. Porque o que tem é o que tem e pronto. Acabou. Esse é o realismo capitalista. Né? E ele é muito melancólico. E ele tem produzido resignação política e depressão política. Talvez a coisa impressionante e interessante e nova, e que quase ninguém estava prevendo, e aqui é onde nós estamos de volta para o futuro, né, é que o fim da história acabou. Nós estamos hoje vivendo o fim do fim da história. Em parte como resultado da crise de 2008, que tem gradualmente, paulatinamente, reordenado as placas tectônicas e realinhado as forças políticas a nível internacional. E hoje é a própria ideia de que as coisas podem continuar indefinidamente do jeito que estão, que parece como não razoável. Então, esse fim da história vai acabar produzindo, e isso no núcleo desenvolvido cada vez de forma mais acelerada, a uma espécie de dissolução disso que havia se colocado como um extremo centro, né? Essa alternância entre centro-direita e centro-esquerda. E o resultado, agora, é uma insurgência populista pressionando os centros de todos os lados. Seja uma insurgência populista orientada ao passado, uma insurgência populista que quer reafirmar a identidade nacional, a identidade de raça, a identidade de solo, aquela insurgência populista que quer meu país de volta, vocês já devem ter ouvido falar, isso daí é uma coisa que está aparecendo, eu quero meu país de volta. Um retorno a um passado mítico que nunca existiu, mas que, em sua fantasia, tem efetividade política. Né? E é um slogan que é mobilizado, por exemplo, pelo Trump, no Make America Great Again. Né? Então, no Trump, a esperança não está no futuro, a esperança está em tornar as coisas como elas eram antes, a partir de uma identidade nacional e, nos subtítulos, né, racializada. Esse é o discurso que a Frente Nacional vai estabelecer também, em várias
formações políticas populistas, protofascistas têm emergido no mundo a partir dessa desconfiança, cansaço, né, e insatisfação com a democracia liberal, que, sobretudo, com essa crise que já dura uma década no mundo e ainda não tem solução, isso é que é impressionante dessa crise, né? Em geral, as crises são cíclicas do capitalismo, né? Mas o capitalismo produz crise, depois volta a crescer e desfaz a crise. O problema é quando essa crise produz períodos de estagnação, onde a crise não parece estar resolvida, ela apenas se arrasta com o tempo, né? É quando essa crise não é resolvida e se arrasta com o tempo que agora você não tem mais essas crises de curta duração, mas a própria legitimidade do sistema político começa a estar abalado, né? Então, nós tivemos uma crise... Perfeito. Nós tivemos uma crise estendida, por exemplo, na década de 70, que acabou produzindo a deslegitimação do Estado de bem-estar social, da social-democracia, né, no Norte, permitiu o avanço do neoliberalismo. Antes disso, nós tínhamos uma crise na década de 30, que produziu a ascensão dos vários fascismos ao redor do mundo e acabou só sendo resolvida com uma guerra mundial, né? Então, você tem... E nós vivemos agora, em escala mundial, um tipo de crise como essa, uma crise que é relativamente rara, que acontece, sei lá, a cada 40 anos e que vai remodelando as formas de governo, até que o capitalismo consiga reestabelecer suas condições de acumulação e continuar seguindo em frente. Não se sabe como ele vai fazer isso ainda, né? Pode ser que ele reengrene a qualquer momento. Enquanto a crise não é resolvida, ela produz, de um lado, Trump, de um lado, Le Pen, né, de um lado, esses populismos reacionários que olham para o passado e querem retornar a nação ao que era antes, mas produzem também o que eu venho chamando de um populismo orientado ao futuro. Produz Sanders, produz Mélenchon na França, produz Podemos na Espanha, né? Quer dizer, nós queremos, de alguma maneira, retornar à ideia de avançar um projeto emancipatório universal que faça progredir o gênero humano. Nós saímos da resistência e voltamos a ter uma estratégia de poder para alterar as condições materiais de vida e de produção. Então, de uma forma ou de outra, gostamos nós ou não, o capitalismo está passando por um processo de remodelação, que é difícil prever o que vai vir depois, né? E essa crise de reestruturação está ligada com uma crise, ao mesmo tempo, ecológica, que não tá sendo resolvida e não tem horizonte de resolução também. A gente não sabe como fazer. As próprias tentativas de produzir acordos internacionais que limitem a mudança climática e o aquecimento global são torpedeadas. É o próprio caso dos Estados Unidos, que sai agora do Acordo de Paris, né? E, do ponto de vista do nacionalismo, é impossível dar conta de uma crise global como é a crise climática. A democracia liberal, também vista como a última forma de organização política possível, o fim da história, também está cada vez mais em xeque, né? Sendo ameaçada, inclusive, por posições iliberais, antiliberais, do ponto de vista político, né? E o mundo do trabalho continua em franco processo de transformação. Porque agora você não só mais mecaniza a capacidade de fazer trabalho braçal, por exemplo, mas você mecaniza a possibilidade de fazer trabalho cognitivo também, né? Então, mesmo os serviços, mesmo a produção até a produção de ideia, de ciência, de jornalismo, até a produção de trabalho de advogado, por exemplo, agora é passível de ser substituída por algoritmo. E isso vai reformular todo o mercado de trabalho. Por exemplo, um dos dados que se levanta muito é que tem centenas de milhares de pessoas que vivem nos Estados Unidos de dirigir, passaram a vida inteira dirigindo, mas essa é uma profissão que está com os dias contados, porque agora nós conseguimos, né, produzir a automação da capacidade de direção. Então, essas pessoas vão ser deslocadas desse projeto. Então, essas tecnologias de automação, a possibilidade da inteligência artificial de mecanizar não apenas o trabalho braçal, mas o trabalho mental e o trabalho cognitivo, tem sido disruptiva dentro do mercado de trabalho, né? Inclusive, vários economistas apontam
como um dos motivos pelo qual a classe trabalhadora, os que vendem a força de trabalho, tem perdido relativo poder de barganha, portanto, os salários não aumentam, né? Por exemplo, na Inglaterra, você tem uma estagnação salarial completa. Você tem redução do salário nos últimos 10 anos, redução do salário real. Quase do tamanho da redução do salário real na Grécia, por exemplo, que é um país que foi basicamente destruído, devastado, né? Então, você tem, como vários estudos sociais apontam, a primeira vez nos Estados Unidos que você tem uma geração vivendo com expectativas menores do que a geração anterior, né? Então, cada pai acha que vai produzir né, vai gerar uma família que vai viver melhor do que eles. E agora, essa geração millennial, né, se confirmar o que os estudos empíricos indicam, vão viver pior do que os pais viveram. Uma redução desse horizonte de expectativas. E essa redução de horizonte de expectativas tem trazido a questão do futuro para dentro da política de novo. Recolocar a ideia, botar em discussão pública que tipo de sociedade nós queremos viver, como nós vamos usar a tecnologia, como nós vamos reorganizar o trabalho dentro dessa sociedade altamente tecnicizada, como nós vamos lidar com a ameaça da crise climática e estruturar a democracia. Então, me parece, eu vejo particularmente com bons olhos, que dentro da esquerda política recente esteja se reinstalando uma espécie de ímpeto modernista. Nós queremos retomar a ideia de progresso e retomar a ideia de que o amanhã vai ser melhor do que o passado. E, para fazer isso, nós vamos estabelecer uma estratégia de resistência, uma estratégia de poder, que não é mais apenas ficar no caminho do capitalismo, ou resistir, mas ver quais são as possibilidades que o próprio capitalismo abre para formas mais ricas de viver, de conviver e de produzir, seja a nossa vida material, seja a nossa vida política em comum. É isso, obrigado. Bom, boa noite, né? Olá a todos. Eu não tenho exatamente uma fala, né? A minha função aqui não é exatamente produzir um discurso contrário ao discurso que o Vitor está trazendo, mas é mais, o que eu quero fazer aqui é talvez deixar um pouco mais lenta a história que o Vitor contou, né? Que eu também ouvi agora pela primeira vez, não sabia exatamente o que ele ia falar, então a minha intervenção é um pouco espontânea nesse sentido. Mas a pergunta que eu coloco, então, por sugestão do Moisés, eu acabo já colocando para todo mundo, né? O questionamento é que a história que o Vitor conta aqui, né? E é uma história bastante baseada na perspectiva que a gente pode colocar com a perspectiva do norte global, né? A gente tem uma história do desenvolvimento, da modernidade, começando, né, enfim, no final do século XVI, no início do século XVII, que vai se consolidar a partir de uma reelaboração da produção de conhecimento, da formação dos Estados-nação, etc, etc. Mas eu acho que a gente precisa colocar, adicionar nessa história, né, o fato de que esse processo descrito como o desenvolvimento do capitalismo, ele vai estar apoiado numa coisa que a gente pode colocar bastante explicitamente para agilizar o processo, né, no genocídio de milhões de pessoas, né? O processo que vai consolidar, que vai produzir bens materiais, digamos assim, ou recursos materiais para a consolidação do capitalismo, é a experiência colonial, né? É a escravidão. Mesmo dentro da própria Europa, por exemplo, a consolidação dos saberes científicos relacionados à saúde tem a ver com o genocídio de todas as mulheres que eram consideradas bruxas, né? Para conseguir conquistar a institucionalização da profissão do médico homem, né, que trazia um certo tipo de racionalidade para dentro da área de saúde. Então, o meu questionamento nesse sentido seria de que maneira que, vamos chamar assim, os novos modernos, são capazes de recriar uma noção de progresso, que é uma noção de progresso que fundamentou a experiência colonial, né, e fundamentou, por exemplo, a caça às bruxas, né, ainda que a gente consiga... porque, na verdade, existe algo de vil na narrativa da modernidade, na narrativa do progresso, porque a gente sempre pode dizer que antes a gente não tinha progredido o suficiente,
né? Então eu sempre posso dizer, ah não, mas agora esse progresso vai ser o progresso que finalmente vai ser realmente progresso, porque antes a gente ainda estava enganado. Então eu consigo dizer, a gente foi lá, digamos assim, né, o rei da Bélgica vai lá, pega um território, né, que é o Congo dele, né, o Congo belga, ele compra, é posse pessoal dele um país inteiro, ele mata milhões de pessoas, e daí acontece um progresso que ele dá da bondade do coração dele de volta a esse território, né, as pessoas que já moravam lá milhares de anos, etc. Então, mas daí eu consigo encaixar essa história de duas maneiras, né? Existe um primeiro progresso, que é a chegada dele, depois a gente se dá conta que esse progresso não era um progresso, porque ele matou milhões de pessoas, e eu consigo dizer que daí aconteceu o progresso, que ele deu a Terra de volta, ou que aquilo não era mais válido. Então a gente fica preso numa espécie de ciclo vicioso com esse tipo de narrativa, porque eu sempre posso justificar o passado pelo fato da orientação do futuro, que a orientação pelo futuro vai sanar, ou vai justificar, ou vai resolver todas aquelas contradições que faziam parte do passado. Então a minha pergunta justamente nesse sentido vai ser de que maneira a gente consegue criar uma nova orientação à modernidade, uma nova orientação em relação ao futuro, que não vai produzir esse tipo de narrativa e que consegue produzir, digamos assim, uma espécie de progresso que não vai ser um progresso que vai justificar todo tipo de atrocidade como a gente teve durante séculos e que vai possibilitar a criação, né, de situações, em muitos casos, muito piores do que as situações encontradas, né, num primeiro momento. Obviamente, essa é a situação muito mais crítica, se a gente for pensar na situação das Américas ou na situação da África, da Oceania, de certas partes da Ásia, né, que vão ser essas partes invadidas à força, né, ou no caso do Japão, que tem seu mercado aberto com um navio no porto, né, ameaçando encher de balas de canhão o Japão, caso eles não abram seu mercado para o capitalismo, né, de que maneira que a gente vai conseguir produzir, não só retomar a noção de progresso, mas produzir um tipo completamente diferente de modernidade, né, que não vai tornar possível esse tipo de narrativa. Em outro sentido, apesar, eu sei um pouco, né, acho que é interessante colocar a pergunta para que isso seja debatido, apesar de que tem várias respostas por aí que a gente já conhece, que é a questão do tempo livre, né? O que quer dizer produzir, que a automação vai produzir tempo livre, né? Primeiro a gente tem que a automação, como que ela vai ser feita, né? Até porque a automação segue exigindo recursos materiais para a produção das ditas máquinas, segue exigindo, né, o saber tecnológico, técnico específico para manutenção, produção dessas máquinas, etc. Mas, além disso, a gente vai ter uma produção de tempo livre que, como a nossa experiência ao longo do século XIX e XX nos mostrou, o tempo livre também é completamente comodificável, né? O tempo livre deixa de ser livre na medida em que ele pode ser consumido de todas as maneiras por todas as tecnologias que nos exigem, como a gente vive agora, né? Nos exigem atenção permanente, uma disponibilidade permanente ao trabalho, e que, digamos assim, qual é o tipo de progresso exatamente que vai romper com esse tipo de... Quer dizer, para colocar de uma maneira, uma fórmula, né? Como é que nós não vamos todos virar Ubers, né? Que estamos esperando o nosso celular apitar, há uma coisa a ser feita, né? E, na verdade, o teu tempo livre é completamente consumido pelo fato de que, na verdade, tu é uma mão de obra passiva sempre pronta a ser convocada, ou, por outro lado, que nosso tempo livre não vai virar um monte de pacotes de férias que a gente pode comprar sem parar um atrás do outro, e, na verdade, a gente está consumindo o tempo livre o tempo todo, ao invés de ter alguma coisa que seja tempo livre, né? O tempo livre que existia antes da experiência capitalista. Acho que essas são as intervenções que eu queria colocar, né? E junto com as perguntas das pessoas que venham ao debate. Então, assim, a primeira coisa a dizer é que... Primeiro que você tem toda a razão de alertar que a minha fala, ela expõe uma perspectiva do norte. Isso é verdade, né? E para a gente ver como isso afeta o Brasil, o sul global, a gente tem que fazer uma outra série de mediações, né?
Mas eu peguei esse fio condutor porque é justamente no norte que esse projeto moderno e o projeto capitalista são gestados, e de lá eles se espalham para o mundo, para o bem ou para o mal, né? Essa é a história que aconteceu. E, de fato, você tem toda a razão quando você fala, essa é uma história simbiótica, né? Na raiz dessa história está a empresa colonial também, né? Que eu não enfatizei tanto, até para... Eu quis meio que conscientemente aqui pintar uma figura mais rósea do capitalismo, né? A minha ideia era ressaltar os elementos positivos do capitalismo. Justamente que eu achei que já ia incomodar falando do Marx, então eu quis ressaltar o que o Marx via de bom, de positivo no capitalismo, né? E como o capitalismo, então, estava de alguma maneira correlacionado com essa marcha da história, com a marcha do progresso, ou como seja, né? Mas você tem razão, e isso a gente precisa ressaltar sempre, que essa modernidade capitalista entra no mundo pingando suor e sujeira por todos os poros. Ela é resultado de uma série de massacres. O estabelecimento da distinção entre os que têm e os que não têm, né? Entre uma massa de capital que encontra uma população expropriada, ela é um processo, foi um processo histórico, um processo violento. Os processos de escravidão contribuíram para isso, a exploração das colônias contribuíram para isso, a expulsão das terras comuns contribuíram para isso, né? Essa é uma história de violência, então muita gente sofreu. Eu não estou querendo fazer aqui, e essa talvez seja a grande tentação moderna, de dizer, olha, o pessoal sobreviveu, sofreu com isso, mas mais na frente foi montado o estado de bem-estar social, então sei lá, o futuro vai redimir o passado, né? Esse não é o meu papel aqui. E eu acho também que, embora o próprio Marx às vezes dê uma hegelianizada, digamos assim, né, e dizer, isso é uma espécie de astúcia da razão, então a história precisava passar por esses momentos de sofrimento para mais na frente produzir uma grande emancipação universal. E acho que essa não é às vezes ele parece estar dizendo isso, né, por exemplo, quando diz que que bom que os Estados Unidos tiraram lá o Texas lá da mão dos mexicanos, que eram preguiçosos, pouco industriosos e não iam conseguir desenvolver a região. Em vários momentos, o Marx tem alguns comentários assim que ele quase chega a apoiar os processos coloniais, no sentido, vai trazer esses povos para essa marcha da história, né? Isso vai permitir o desenvolvimento das forças produtivas e mais para frente todo mundo se aproveita disso, né? Mas eu acho que a posição estratégica do Marx vai dizer, não, nós temos que considerar isso uma coisa boa, porque depois vai produzir algum efeito político interessante, mas um certo realismo de dizer que em condições capitalistas é isso que acontece, né? Em condições capitalistas o Estado vai desapropriar as pessoas, em condições capitalistas o processo colonial vai seguir em frente, em condições capitalistas a pequena produção tende a ser, né, passada por cima, em condições capitalistas o exército industrial de reserva vai aumentar e tal. Então nós temos que lidar com a realidade de que a indústria vai vencer. Essa era a aposta que o Marx fazia, né? Hoje ela nos parece uma aposta premonitória, mas na época, por que a indústria teria que vencer? Né? Muita gente achava que a indústria era uma fad, né? Uma coisa de momento, daquele local e tal, mas a indústria de fato venceu, se espalhou pelo mundo e dominou as outras formas de vida, né? Mas você tem uma análise de por que a indústria tem que vencer, de como funciona o circuito de valor, de como a mais-valia absoluta vai virar mais-valia relativa e como isso impulsiona o aumento da produtividade do trabalho, e isso gera excedentes que precisam se estender em escala global, e você tem que criar um mercado mundial em resposta a isso, né, que por sua vez vai aumentar a escala da produção e permitir mais aumento de produtividade. E assim que as coisas funcionam. A dinâmica é tão forte que vai arrastar todo mundo para dentro dela. Não tem, se você tentar resistir a isso, você vai perder. Essa é um pouco a aposta do Marx. Eu não estou dizendo, eu não sou solidário à sua derrota. Eu até acho uma pena você perder, mas você vai perder se você não tiver alguma maneira alguma estratégia que consiga colocar
na sua análise, o poder de expansão da indústria e a simbiose entre Estado e capitalismo. Então isso virou realmente a realidade mundial e quem tentou resistir, perdeu. Quem tentou resistir, perdeu. Né? Isso não significa que as pessoas não deveriam resistir, as pessoas vão resistir, independente do que a gente acha que elas vão fazer ou não. Né? Então quem está sendo morto por um processo de colonização ou quem está sendo desapropriado violentamente do lugar onde a sua família mora há gerações, não fica pensando, não, mas mais para frente eu vou me aproveitar dos frutos do aumento da produtividade da indústria e tal. Você resiste. Né? Mas se você não tem uma estratégia que põe em pauta como funciona o capitalismo, a sua resistência provavelmente vai ser uma resistência fadada ao fracasso. Né? Então, essa é uma aposta de que se você ir por dentro, é melhor do que você tentar contornar. Pode ser que seja uma estratégia ruim ou não. Né? Eu acho que, no final das contas, não tem para onde fugir, ou pelo menos agora não tem mais. Né? A rede comercial cobriu o globo. Não tem um fora do capitalismo. Está tudo dentro. E é um negócio que está devorando a biosfera. Então, mesmo se você estiver na sua fazendinha agroecológica, anarco-sindicalista, o aquecimento global vai chegar em você também. Porque isso é uma questão global, não o que você faz no seu lugar. Né? Então, os grandes problemas da humanidade estão globalizados. O que nos força a adotar uma perspectiva global desses problemas, de como nós vamos dar conta deles. Né? Pode ser, inclusive, que a gente não consiga dar conta deles. Essa é uma possibilidade bastante concreta. Pode ser que a gente não consiga resolver politicamente o problema do aquecimento global e isso produz, eventualmente, uma forte disrupção de todo tipo de civilização possível na Terra. Está descartado isso? Não. Os meus amigos climatologistas estão todos deprimidos, não conseguem dormir. Eles acham que essa é a realidade que vai acontecer. Nós não vamos ser capazes de dar conta da catástrofe climática e pronto. E não tem futuro. Não existe futuro em terra arrasada, por assim dizer. Né? O meu problema com essa ideia de que não existe futuro é que ela facilmente se transforma numa profecia autorrealizável. Se você desiste do futuro, e portanto você desiste da possibilidade de intervenção coletiva, política, para tentar encaminhar conscientemente os rumos da história, você vai ser tragado por esses mecanismos automáticos e as coisas vão andando independente do que as pessoas acham. Porque essa é a beleza e o terror do capitalismo, né? Que tanto os liberais quanto os marxistas conseguem capturar isso de formas diferentes. Né? Por exemplo, o Marx tem essa ideia de sujeito automático, o Hayek tem essa ideia de ordem espontânea. Né? O que eles estão querendo dizer? Que tem uma lógica que escapa aos indivíduos, e ela funciona independente dos que os indivíduos acham ou deixam de achar. A ordem espontânea do Hayek é assim também, mas eles falam, não, mas isso é uma coisa boa, que a gente não precisa ficar planejando tudo, a ordem espontânea vai planejar por nós e vai nos permitir uma produção mais avançada, mas a ordem espontânea pode perfeitamente nos enviar para um abismo ecológico ou para um abismo social. A ordem espontânea é indiferente aos anseios da humanidade. E é perfeitamente o caso, e hoje com a ciência da complexidade nos permite, inclusive, formalizar isso matematicamente, que um resultado coletivo, né, seja a consequência não intencional de algo que ninguém individualmente quer. Né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa, você quer isso? Ninguém vai dizer que vai querer, mas o resultado agregado da interação inconsciente dessas pessoas é esse resultado que ninguém consegue escapar. É a ordem espontânea, é o sujeito automático, tem uma lógica própria. E é indiferente aos seres humanos. Então, se a gente não leva a análise para o nível do funcionamento, da dinâmica dessa lógica própria e espontânea, a gente não consegue ter uma saída estratégica política para lidar com ela. Né? Como é que a gente mantém uma ideia de progresso que não produza tragédias? Essa é uma boa pergunta também. Né? Porque a ideia de progresso, historicamente, produziu muitas tragédias. Né? Muitos desastres humanitários, seja no campo capitalista, seja no campo do socialismo real, por exemplo. Tragédia de um lado, tragédia do outro.
né? Mas isso quer dizer que a gente pode abrir mão da noção de progresso? Qual é a alternativa, né? Você me levanta assim, pelo menos vamos tentar qualificar um progresso que nos ajude a afastar da tragédia, né? Mas se a gente perde uma noção, de alguma maneira, uma orientação ao futuro, uma coisa de que nós podemos avançar, nós podemos ir para frente no sentido de que as coisas podem ser melhores, se nós não temos uma noção de progresso, como é que a gente vai dizer que, sei lá, a democracia é melhor que a ditadura, que os direitos das mulheres é melhor do que uma sociedade machista? Todas as coisas envolvem uma noção de comparar, avaliar e dizer isso aqui é melhor que isso, então quando as mulheres conquistam o direito de votar, isso aqui é um progresso que aconteceu. E a esquerda muitas vezes teve medo de falar em termos de progresso, e eu acho que isso é um medo ruim, porque nos tira uma arma de ferramenta política importante. Agora, toda a minha defesa aqui é para dizer que a modernidade, tal como ela se estabeleceu historicamente, por razões mais ou menos contingentes, foi uma modernidade capitalista, foi uma modernidade colonial, foi uma modernidade patriarcal. E a questão é perguntar, existe uma outra modernidade possível? Isso esgota, a modernidade realmente existente esgota o impulso moderno? Ou a gente pode produzir uma modernidade que esteja mais em linha com os próprios valores do liberalismo político, né? Ou seja, uma modernidade que produza democracia, liberdades individuais e bem viver para todos. Eu acho que esse é um desafio do nosso tempo. E é um desafio cada vez mais urgente, porque os problemas estão aí, independente da sua posição política, se você prefere isso, se prefere aquilo, independente se você acha que, sei lá, se o capitalismo deu certo ou não deu certo, se o socialismo deu certo ou não deu certo, isso não anula os problemas que estão postos na realidade e que nós vamos ter que, para além das nossas convicções ideológicas, lidar com eles. Nós não podemos negar esses problemas, né? Como o problema da crise ambiental, por exemplo. Não importa se você é liberal, se você é marxista, se você é o que for, a crise ambiental vai cair na sua cabeça também, né? O problema da degradação da democracia liberal é um problema gravíssimo. Quem poderia imaginar, há pouco tempo atrás, que um sujeito como Trump ia atingir a presidência do país mais importante na esfera internacional, com posições iliberais fortemente, né? Para onde está caminhando as democracias do Ocidente, de modo geral, né? Alguns autores estão colocando a possibilidade de que nós estamos vendo hoje é um divórcio entre democracia e capitalismo, que a gente imaginou que eram coisas que andavam juntas a partir do consenso do pós-guerra, né, que se um mundo democrático era um mundo capitalista, mas que andaram juntas contingentemente, em boa parte por pressão do movimento operário. Esse mesmo movimento operário que o próprio desenvolvimento do capitalismo começou a desfazer. E como é que, nesse divórcio entre capitalismo e democracia, de que lado nós vamos acabar caindo, né? Hoje, o que a gente tem mais visto é enfraquecer a democracia para salvar o capitalismo. Então, se você perguntar, nós temos que, para lidar com a crise econômica, nós temos que privatizar as coisas e diminuir os serviços públicos. Não, mas o povo não quer, isso jamais vai ser votado na eleição. Não importa. Então, você faz mesmo se ninguém quer, né? Então, você precisa, às vezes, de uma pausa democrática, como a brasileira, e talvez dizer, não, vamos dar um tempo nesse joguinho de democracia para resolver as coisas sérias da economia e tal, e fazer as reformas que ninguém votaria por fazer, né? Mas é assim que as coisas estão acontecendo. Na Grécia também. Em vários países da Europa, você tem uma intervenção econômica, vai dizer, não, o povo não consegue entender esses negócios de economia, então você tem que botar o povo entre parênteses e fazer o que tem que ser feito. E assim se retoma as condições de acumulação. Então, esse divórcio entre capitalismo e democracia é muito grave, porque a democracia civilizou, de alguma maneira, uma coisa que é, por sua própria natureza selvagem, incontrolável, que é esse impulso de acumulação, de valorização do valor, né? Então, a democracia, ao menos, protegeu a cidadania
dessa voracidade de valorização. E agora, com essa degradação da democracia política, ninguém sabe o que pode ocupar esse lugar. Se a democracia liberal colapsa, o que assume esse vácuo de poder? Qualquer coisa pode assumir esse vácuo de poder. Inclusive um movimento de massas energizado por valores reacionários, como o valor da raça, da nação. Nós temos vivenciado também o crescimento de uma força discursiva, né, de uma política reacionária que a gente não via nessa magnitude desde a década de 30, que foi um outro momento de crise prolongada. Então, eu estou colocando essas questões com certa urgência, porque eu acho que a situação é muito grave. É grave do ponto de vista ecológico, é grave do ponto de vista da sustentabilidade da democracia liberal, e é grave também do ponto de vista do próprio mundo do trabalho, né? Você tem esse processo de automação, desfazendo o que resta da identidade operária e produzindo tempo livre na melhor das hipóteses. Você fala assim, o que é esse tempo livre, né? Porque a automação produz tempo livre quando você tem uma intervenção política que proteja o mundo do trabalho, de alguma forma force uma redução da jornada de trabalho e tal. A automação não produz tempo livre automaticamente. Pode ser que ela produza, mas pode ser que não, nada garante. Muitas vezes ela produz desemprego, perda do poder de barganha da classe trabalhadora e tal. Para produzir tempo livre a partir de automação, você tem que ter política também, né? Por isso que eu acho que é a grande vantagem de uma retomada de um espírito moderno, é você restabelecer algum otimismo de fazer política e abandonar esse espírito de resignação, de que a política não tem potência, de que a política não faz nada. Não é possível que a política tenha efeitos reais no mundo. É a única maneira de resolver esses problemas de natureza estruturais automáticos que caminham com a sua lógica própria é fazendo uma intervenção política. Agora, o problema de uma intervenção política é que você nunca tem a garantia de que ela vai funcionar. Por mais elevado que sejam os valores, como exemplo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, você pode produzir desastres também, você pode produzir catástrofes, né? Por isso que faz sentido que esse impulso prometeico seja também matizado com uma espécie de lógica, de ética do cuidado, né? Uma responsabilidade com as consequências de suas ações. Esse é algo também que o modernismo não teve muito, né? O modernismo, sobretudo nessa forma de um automodernismo autoritário, como James Scott fala, que pode, a partir do mundo das ideias, refazer o mundo material, né? Sempre passou por cima dos povos originários, passou por cima da vontade das pessoas, né? De alguma forma nós temos que restabelecer um programa universal de emancipação alinhado com certas ideias que eu acredito são ideias inegociáveis e são ideias que por isso mesmo tem uma certa eternidade, mas tentando negociar pragmaticamente com o mundo tal como ele existe. Então, esse é um tema que acaba voltando nas minhas discussões com Moisés, que a gente precisa de uma radicalidade no sentido de certos compromissos com valores inquestionáveis, como o valor da igualdade, o valor da fraternidade, o valor da liberdade, né, que como ideias são indispensáveis, mas que esse compromisso radical, esse impulso radical de transformação do mundo esteja ligado também com uma ética que negocie com o mundo tal como ele existe, de maneira a evitar passar por cima do que existe, passar por cima das culturas, passar por cima das pessoas, né? Então, como é que essa nossa ânsia de mudar o mundo em nome de certas ideias, né, não produz desastres humanitários, digamos assim, e nos ajuda a resolver alguns impasses que o mundo moderno produziu. Essas tarefas, me parecem, são todas tarefas que
estão ligadas à atividade política, e ela não tem nenhuma resposta pré-determinada, né? Eu acho que quanto mais democrática for a nossa política, quanto mais tolerante foram os nossos espaços de discussão e de deliberação pública, maior são as chances de que essa busca pelo progresso simplesmente não atropele as pessoas. Então, tem duas questões ainda que surgem para mim na tua fala e que eu tinha colocado aqui, então aproveitar para adicionar elas. A primeira é um pouco, digamos assim, a alternativa um pouco infernal que parece se colocar na tua narrativa, no sentido de que, bom, nós estamos numa situação em que a gente precisa tomar medidas imediatamente, que é verdade, e que vocês vão ficar aí parados ou vocês vão vir junto comigo até o futuro, né? Então, mas existe uma ideia muito precisa de futuro, muito localizada, que diz respeito, por mais que a gente possa falar em um certo tipo de hegemonia sociocultural que diz respeito a um modo de vida muito específico e que parece esconder na sua Constituição o fato de que os outros modos de vida também têm ideias de futuro, né? Não é um privilégio de certos tipos de formações, vamos falar aqui o populismo orientado ao futuro, não é um privilégio do populismo orientado ao futuro ter uma ideia de futuro. Quer dizer, os zapatistas, né, que fizeram uma insurreição armada e retomaram o território, eles fizeram em nome de um futuro, né? Não só numa ânsia, é quase uma ofensa dizer, mas vou dizer, já que já foi colocado uma ânsia pequeno-burguesa de se criar uma ilha fora do capitalismo, né? Da mesma maneira, enfim, né, todos os povos originários aqui no Brasil, eles têm uma ideia do futuro, né, do mundo onde eles querem viver. E, na verdade, aqui tem uma questão mais radical, que é a questão de que a imaginação sobre o futuro, sobre a gente voltar à nossa orientação ao futuro, ela presume uma certa continuidade do mundo, enquanto, por mais que se possa falar sobre a ineficiência dos movimentos anti-globalização, eles eram, em grande parte, movimentos altermundialistas. Então, eles exigiam outra coisa que não simplesmente a reorientação, a alteração do futuro, mas eles exigiam a composição de um mundo completamente novo. Então, existe um certo tipo de radicalidade que a gente tem que levar em conta, senão a gente está pegando... A gente está reproduzindo um modo de escolha neoliberal. Assim, vocês querem que seja impossível viver ou vocês querem essas medidas de austeridade? Essas medidas de austeridade vão salvar vocês, né? Então a gente reconstrói essa situação a gente precisa agir agora, e agora o que a gente tem é essa nova velha esquerda com essa nova orientação ao futuro, né? Retomando certos ideais da modernidade que, enfim, produziram tudo aquilo que a gente já comentou. E nisso tem um outro sentido, no sentido de que existem problemas globais que precisam de soluções globais, mas ao mesmo tempo se coloca o problema se a configuração global precisa ser hegemônica, né? Há autores, né, mesmo os que fazem parte do populismo orientado ao futuro, que pensam a produção de uma nova hegemonia. Mas o que isso quer dizer para os modos de vida que não habitam, né, o imaginário da modernidade? E que não fazem nenhuma espécie de equacionamento entre progresso e futuro. É isso. Tentando ser bem rápido, né? De novo, eu acho que você coloca uma questão crucial, eu devia, de alguma maneira, ter tratado disso também na palestra, que é o seguinte, embora você tenha uma história geograficamente localizada do pensamento iluminista, do pensamento moderno, que está ligado ao mundo ocidental e tal. Desde o começo, essa história desse pensamento não está contido, não é propriedade, nem é produção exclusiva do mundo ocidental, muito menos do mundo branco, digamos assim, né? Na verdade, o iluminismo, como muitos conservadores alemães gostavam de insistir, ele é mais uma produção judaica do que branca, propriamente dita, né? E longe de ter sido universalmente uma arma de submissão colonial, eu acho que
é mais frequente que o pensamento moderno tenha sido uma arma na mão dos oprimidos contra a opressão colonial. Eu acho que, historicamente, esse é o caso mais comum, mais corrente, né? O exemplo clássico, claro, são os jacobinos negros do Haiti, né, que fizeram uma revolução anti-escravista, dizendo, vocês estão falando aí de igualdade, liberdade e fraternidade, mas tem que ser para valer, né? Então nós vamos fazer a nossa república aqui. E acho que os exemplos que você cita também vão muito nessa direção, né? O zapatismo não é uma produção indígena puro sangue, digamos assim, é uma produção indígena hibridizada com o iluminismo, assim como o movimento dos curdos em Rojava e tal. Então, todas as noções de emancipação universal, de república, estão presentes e são armas potentes na luta, né? Eu acho que o movimento contra a globalização altermundialista leu muito mal os zapatistas, e acho que uma parte meio neo-anarquista lê muito mal também Rojava nesse sentido, tentando imaginar que esses são casos de lutas que abdicam do poder, são lutas de resistência, que não querem tomar o poder. Na verdade, os zapatistas tomaram o poder, geograficamente. Eles têm problemas de aumentar a escala, mas são, assim, resultado dos limites do próprio movimento. Não é uma coisa assim, nós gostamos de ser pequeno e tal. Não, isso é um movimento radical, revolucionário, que governa certas regiões geográficas, assim como o movimento dos curdos em Rojava, né? Nos dois casos, com uma influência da tradição iluminista muito forte. Eles não existiriam do jeito que existem sem essa influência iluminista. Então, a influência iluminista entra nas lutas anticoloniais, e isso também fica muito claro, por exemplo, desde os escritos do Fanon, onde isso é teorizado explicitamente como uma arma de libertação. Então, mais do que o pensamento moderno ter servido como arma de opressão, acho que o mais frequente foi o contrário. Ele armou os movimentos de contestação, de resistência, com uma compreensão emancipatória, né? E isso produziu uma política muito potente. Nesses três casos, que para mim são os mais importantes, assim, pessoalmente, que participaram da minha formação, os zapatistas, os jacobinos negros, né? E agora, mais recentemente, os curdos de Rojava, você vê que essa expectativa emancipatória republicana está na raiz da potência política e do que eles produziram. Então, o que eu estou querendo dizer não é tanto que ou venham com a gente, digamos assim, os neopopulistas, né? ou se ferrem vocês aí, é que a condição de eficácia dos movimentos é a sua capacidade de composição e de montar uma estratégia coletiva. Então, o sucesso na nossa capacidade em responder a esses problemas estruturais vai depender da nossa capacidade de falar, se entender, produzir coletivamente e ter uma estratégia. Por isso que eu chamo o neopopulismo orientado ao futuro como uma virada estratégica dentro do movimento antiglobalização. Ele é um produto do movimento antiglobalização, de certa forma, né? Aliás, os seus líderes vêm de lá, mas eles falam, não, agora a gente vai precisar um pouco do que você está falando, né? Quer dizer, não basta dizer não basta, o grito não é suficiente. Acho que esse é inclusive o livro novo da Naomi Klein, não é o bastante, né? Então, aquele grito que era a visão do movimento antiglobalização, já basta, né? E você gritava e a sua negatividade é suficiente, né? Então, o que esses movimentos estão percebendo é que essa pura negatividade bate na parede e causa derrotas políticas, e que agora eles têm que se compor para tentar constituir maiorias sociais e ter um plano de como aumentar o seu poder e de como alterar as condições realmente existentes, né? E isso nos força a pensar não apenas no que nós somos contra, mas no que nós somos a favor, né? Então, portanto, essa virada estratégica neopopulista inclui voltar a falar de algo que a esquerda antiglobalização não gostava de falar, que é um programa, né? Então, você volta a pensar qual é o nosso programa, o que nós temos para oferecer, quais são os passos para
resolver esses problemas de natureza coletiva, né? E eu acho que, pegando essa coisa da questão ambiental também, é possível você ser um nazista verde, né? Tem até aquele filme ele voltou, né? Que o Hitler fala, esses partidos liberais são todos horríveis, menos os verdes. Os verdes têm alguma coisa a ver, porque você pode fazer uma defesa de uma visão conservadora, romantizada, contra essa marcha do progresso, né? Dizer, nós queremos conservar a natureza, assim como nós queremos conservar os valores tradicionais e tal. Então, pode ter um elemento de direita no sentido de conservador, né? Mas ele tende a ser antimoderno nesse sentido quase de anticapitalista também, né? Cresce uma direita anticapitalista no mundo também, que de alguma maneira acha que justamente por esse capitalismo, não sei esse negócio que dizia o Marx, né, que tudo que é sólido se desmancha no ar, então ele está desmanchando a família tradicional, desmanchando os costumes, os bons costumes, então você tem que botar freios no capitalismo para ele não dissolver coisas que nós gostaríamos de conservar, mesmo os conservadores, né? Você pode ser um conservador antimoderno e querer, né, limitar o capitalismo justamente para que ele não dissolva coisas que são importantes para você, ou destrua essa natureza original, prístina, você pode querer conservar enquanto conservador, inclusive a própria natureza, né? Por último, eu acho que esse elemento racionalista da modernidade que o Charles chama atenção está ligado também com o elemento da crítica. Eu concordo que as duas coisas estão juntas, mas elas não estão contingentemente juntas, né? Justamente a radicalização da imanência, ou seja, as leis não caem do céu, né? As leis são produtos, a nossa normatividade social é produto da nossa deliberação coletiva, ou a própria ideia de que o conhecimento nunca é acabado, isso também está num jogo de imanência, né? Quando você substitui o conhecimento revelado por um conhecimento cientificamente produzido, significa que aquele conhecimento pode estar errado e que você vai ter que revisá-lo. Então, que a crítica é um processo permanente, que a gente nunca pode estar satisfeito, que a lei não atinge imediatamente a justiça, digamos assim. Por isso eu tenho que estar sempre todo tempo criticando a lei, porque a lei pode ser mais justa do que a lei tal como realmente existente. Então ela é revisável, perfeccionável. Então o elemento crítico da modernidade também está ligado a uma noção de progresso, de que as coisas são perfectíveis, que eu posso melhorá-las, e como eu não tenho uma instância transcendente para dizer como as coisas realmente são ou como as coisas realmente devem ser, só me resta criticar uns aos outros, e a partir dessa nossa negociação coletiva saem acordos provisórios, precários, mas isso é tudo que nós podemos alcançar, né? Que tudo que nós podemos ambicionar é um conhecimento de natureza provisória e precária, é uma legislação de natureza provisória e precária, na qual o processo de crítica não tem hora para acabar, né? Cada geração é crítica do que veio antes dela e assim por diante. Então, acho que modernidade, progresso, razão e crítica formam até um todo bem estruturado, na medida que sem uma apelação transcendente você não pode ter, não tem a identidade absoluta imediata entre conhecimento e verdade, ou entre lei e justiça. Portanto, a conversa não tem hora para acabar, né? E esse é um pouco tanto o jogo da democracia como um pouco o jogo da ciência. A conversa não tem hora para acabar, a gente vai continuar montando as nossas negociações e eventualmente nós vamos mudá-las, e assim não tem, a gente precisa abandonar também qualquer ilusão de uma certeza absoluta ou prévia que não está dentro desse jogo de oferecer razões e oferecer críticas a essas nossas razões. Mas eu acho que não temos nenhuma alternativa melhor que isso. Então é isso. Obrigado.